Olá, aqui é Paulo Milreu e estamos de volta com o programa Conexão da TV Viking, falando pontualmente de assuntos que estão relacionados ao dia a dia do empreendedor ou que impactam a vida de quem empreende, quem tem o seu negócio. Estou aqui com o meu amigo Ricardo Rocha, onde nós vamos abordar o tema de hoje, Ricardo. Bom dia a todos. O tema vai ser um tema aí um pouco polêmico, mas na verdade vai ter um impacto aí na nossa economia, que tomara que seja positivo, que é terceirização, né? Que é um tema aí, uma pauta que já foi aprovada na Câmara, né? No Congresso, faltando agora a sanção ali do presidente Michel Temer. Legal, tema extremamente relevante, extremamente importante para quem está empreendendo, quem tem seu pequeno negócio, seu médio negócio, porque antigamente, né, antes dessa lei, a gente só podia terceirizar atividade meio. E aí ficou restrita a pouquíssimas coisas, né? Limpeza, atividade segurança. meio é tudo que, né, como você disse, né, só no Brasil é feita essa diferenciação. Atividade meio e atividade fim. Né? Atividade fim é aquela atividade que é a base da empresa existir. Né? E atividade meio, que seria serviço de segurança, de limpeza, serviços de entrega. Pouquíssimas coisas, né? Pouquíssimas coisas. E agora, pela pauta que já está para ser aprovada, é uma terceirização irrestrita, né? Todas as áreas. Até 100% da empresa pode ser terceirizada, inclusive, né, no caso, a atividade fim. E uma pesquisa que foi feita em 17 países verificou que somente o Brasil fazia essa diferenciação. Terceirização fora do Brasil e outros países não tem essa diferenciação. Quer dizer, pode se diferenciar. Qual é o impacto que a gente tem? Positivo e negativo. Qual é o impacto negativo disso tudo? A gente pode... Olha, o impacto negativo, num primeiro momento, é essa questão da precarização. Eu vejo que quando você for terceirizar a atividade fim, algumas empresas, principalmente a parte de indústria de manufatura, que for terceirizar justamente a atividade fim, que é a produção, ela corre o risco de tornar precário num primeiro momento, porque ele vai estar terceirizando essa atividade de produção para uma outra empresa terceirizada, que nem sempre os profissionais dessa empresa estarão capacitados para aquele tipo de produção específica. Né? Então, eu acredito que, num primeiro momento, pode haver essa questão da precarização. Né? Que isso, com o tempo, que eu acho que vai ser um processo um pouquinho mais moroso, em se tratando de Brasil, né? Alguns vão sentir bastante. Né? Olhando pela questão qualidade, eu acredito que algumas empresas talvez não optem, já de impacto, em terceirizar a atividade fim no primeiro momento por questão de resguardar a qualidade. O ponto positivo, que é a questão da terceirização para as empresas, é desburocratizar o processo da lei trabalhista, né? Não tornar a carga tributária, o custo de se contratar um funcionário que é grande, né? E isso ele pode conseguir melhores margens e ser mais competitivo. Né? Porém, é uma mudança que requer aí um tempo de consciência de muita gente, né? Até do próprio trabalhador que está acostumado com a CLT, que é desde a época do Getúlio Vargas. Né? Então, para quem está acostumado com essa segurança da CLT, a partir do momento que passar para essa questão da terceirização, o que vai acontecer? Um lado, do ponto de vista do trabalhador, a partir do momento que a atividade é terceirizada, a perda salarial em relação a um funcionário da empresa e de um funcionário da terceirizada é na média de 25%. Né? De 25%. Então isso pode gerar um certo desconforto, mas pensando no lado positivo, para aqueles que não querem se acomodar, verificando a possibilidade dessa perda salarial, de repente é mais um incentivo da pessoa sair desse status de colaborador, de funcionário, e criar o próprio negócio. Exatamente. Né? Como ele tem o conhecimento técnico daquilo, ele criar o próprio negócio e ser também mais uma empresa. E aí a gente começa a inverter o jogo, né? A gente começa a ter pessoas que vão trabalhar por essa empresa, realmente colaboradores dessa empresa, negociando com essa empresa o valor que o seu trabalho tem. Exatamente. O valor da entrega do seu trabalho. Porque hoje, normalmente o colaborador, ele sabe quanto ele ganha bruto, alguns sabem quanto ganha o líquido, eles não sabem quanto eles deixam de ganhar e fica de encargos sociais aí para o governo e o que vem de volta, porque ele não faz essa conta, ele não analisa que o dinheiro para o fundo de garantia não rende tanto como se fosse feito um outro investimento, ele não tem controle sobre a vida dele, ele está preocupado muitas vezes com as férias e não quanto tem de valor
a hora de trabalho dele, quanto tem de valor aquilo que ele entrega. E aí ele realmente não começa a se preocupar. E do lado que passa a ser também, às vezes, negativo, que vai reduzir aí 25% os ganhos, eu vejo 2 pontos que parecem negativos, mas são positivos, né? A empresa que pensar em só baixar custo para trazer gente que não realmente vai ser de qualidade, mesmo para a atividade fim dela, a produção, ela vai impactar aí o mercado com produtos ruins e vai baixar suas vendas, vai ter problema. E eu acho que o segundo ponto nisso também que eu acho bastante interessante é que estamos com 13 milhões de desempregados. Será que isso não gera uma nova oportunidade? Porque a questão de contratar também é onerosa, porque eu contrato, passo por aquele processo de 90 dias de experiência, necessariamente o meu colaborador não é adequado para a função, eu não posso contratar ele de uma forma, por uma carga horária diferenciada, por uma prestação de serviço diferenciada. Então, às vezes isso acaba impedindo que as empresas tenham mais agilidade. E eu acho que aí passamos a amadurecer daqui para frente em relação a isso, essa relação, né? Você pontuou muito bem, Paulo. Inclusive essa questão da terceirização da atividade fim, que está incluída aí nesse processo, é aquilo que você falou. Se o empresário só pensa na questão do ganho, né, e querer trabalhar com o menor custo possível, chega um momento que trabalhar com o menor custo possível pode afetar a qualidade do seu produto. E o mercado é que vai dizer isso, é ele que vai dizer em quem que ele vai comprar. Vou comprar de quem? A partir do momento que ele percebe que aquele produto está com baixa qualidade, porque o empresário busca o menor custo possível e isso pode afetar a qualidade, é o cliente, é o consumidor que vai determinar, bom, eu não vou mais deixar meu dinheiro aqui, eu vou pegar meu dinheiro e vou colocar em outra empresa, vou consumir em outro local. Então o mercado vai regular isso com certeza. Vai ser um processo, acredito, um pouquinho dolorido, vai ter uma transição um pouquinho mais morosa, mas às vezes são situações de muitos anos dentro desse gesso que é a lei trabalhista, né, que trava um pouco as relações, né? Existe uma questão muito paternalista nesse sentido. E eu sei que isso, para o trabalhador, pode ser um estímulo para ele começar a empreender, né? E ele crescer como ser humano. Ele entender melhor realmente a questão dos ganhos, o quanto que realmente fica para ele, o quanto que ele está pagando de imposto, qual é a valorização que ele dá no dinheiro e como ele pode valorizar o próprio serviço, o próprio trabalho. Isso aí. Porque uma vez quando você está como funcionário, você não tem você tem uma visão muito protegida e blindada, né? Estou protegido pela carteira de trabalho. Exatamente. Eu tenho meu vale, eu tenho minhas férias, eu tenho meus benefícios, eu tenho minha... Considera que a CLT é um conjunto só de então, benefícios. Existe uma... Exatamente. Infelizmente é assim que a grande maioria pensa. Então cria-se uma zona de conforto. Exato. Então, de repente, por que não? Vamos tirar da zona de conforto e vamos criar essa situação. E coloca o Estado como paternalista, né? Ele cuida para mim dos meus rendimentos no fundo de garantia, ele cuida que não cuida, né? Ele cuida para mim para que eu possa tirar férias, senão não vou ter, e você não consegue fazer com que o próprio colaborador amadureça e ele mesmo cuide disso, né? Eu sempre costumo brincar, parece meio agressivo, mas muitas vezes... os 30 dias de férias de um colaborador é a grande oportunidade para a empresa ver que não precisava dele. A hora que ele volta 30 dias depois e fala assim, nossa, já passaram-se 30 dias, que rápido, nós nem pressentimos a sua falta. Perfeito. Deixa mais 30 dias de estabilidade e fala tchau. Porque a empresa tem que se ajustar nas férias do colaborador. Ela vai ter que se ajustar. Então, ou ela se ajusta e consegue realmente suprir essa ausência, porque é uma ausência, ou ela vai investir e colocar outro substituindo. Mas a grande maioria, estou falando da massa de micro, pequenas empresas no Brasil, que representa quase a totalidade, não tem essa relação. Ela vai realmente, com aqueles que ficam nas férias de alguns, ela vai realmente suprir a necessidade das atividades dessas pessoas. E aí o que vai acontecer? Talvez eu não precise mais dela. Então, esse ponto de reflexão eu acho que é importante, porque se o colaborador começa a partir de agora a enxergar uma oportunidade, sejam os 13 milhões de desempregados, seja, segundo eu ouvi, os 10 milhões que nem procuram mais emprego, sejam os informais, eles enxergam como uma oportunidade de começar a se valorizar como um empreendedor, onde eu entendo o valor do meu trabalho e negocio, claro que essa mudança normalmente não é fácil, né? Não é simples assim, eu acho que o ganho que a gente tem, tanto individual para o colaborador como para as empresas, é muito grande.
não tenha dúvida. E o impacto nas outras áreas que influencia, pegando essa massa de desempregados, né? E também as pessoas que estão empregadas numa oportunidade, alguns vão enxergar a oportunidade, outros vão enxergar como uma ameaça, mas o mercado ele vai se moldar. E essas pessoas que enxergar a oportunidade de empreender, né, em detrimento de uma perda salarial por estar a sua função terceirizada, mas falam, não, agora eu posso definir os meus ganhos, né? Por que não montar o meu negócio e ser uma empresa que presta serviço para uma outra empresa, né? Existem os profissionais que vão dar encaminhamento para essas pessoas. Exato. Por exemplo, os próprios coaches. Exatamente. Uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade para coaches. Para o coach, para os mentorings, né? As empresas, o profissional de mentoring, né? De direcionar esses novos empreendedores que ficaram muito tempo protegidos aí pela CLT e agora vê a oportunidade de ter o próprio negócio numa situação provocada por uma lei. Que vamos entender que isso é justamente para provocar novas relações de trabalho e melhorias no processo. Vai ser, como eu disse para vocês, vai ser um processo um pouquinho dolorido, por conta de algumas pessoas não entenderem isso e se sentirem ameaçadas. Mas é o mercado que vai ditar, ou seja, quanto menos a atuação do Estado e deixar o mercado se regular por si, eu acho que a coisa caminha muito melhor. Muito melhor. Né? Claro que leva um tempo. Leva um tempo. Nós estamos falando de alguns anos aí para isso se ajustar. Né? E eu estava lendo um artigo que o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ele comenta que com essa mudança aí, com essa aprovação dessa lei da terceirização, vai aumentar muito o número de ações trabalhistas. Então há risco também. Sim, sim. Né? Há risco também, porque por mais que exista agora uma lei, por mais que exista agora uma aprovação, pode haver demandas trabalhistas aí. Como tem um pouco uma parte que critica, existe também vamos dizer assim, o embasamento que o terceirizado ele vai continuar sobre a lei, sob a lei da CLT. Ele vai ter que continuar, não vai perder os benefícios. Né? Então a empresa terceirizada ela vai responder por toda essa questão. E até tem um ponto que eles falam que caso a empresa terceirizada, né, que venha numa situação de insolvência, numa falência, existe a possibilidade da empresa contratante de ser corresponsável em acertar os direitos trabalhistas numa possível dissolução daquela empresa terceirizada e ter que pagar todos os direitos do funcionário. Então eles estão querendo equilibrar essa relação, né? Porque às vezes pode acontecer de uma dissolução de uma empresa terceirizada, ter que apurar os ativos da empresa para poder verificar o quanto que vale aquele ativo, aquela massa falida, para depois remunerar as pessoas, os trabalhadores que foram embora, mandados embora. Mas quanto tempo leva isso? Sim. E nesse tempo o trabalhador vai perder. Então, eles estão verificando a possibilidade da empresa contratante ser corresponsável junto com a empresa terceirizada na questão de arcar com os benefícios e direitos do trabalhador numa situação de insolvência, por exemplo, da empresa terceirizada. Há um risco, há uma mudança na gestão para isso, há um provisionamento específico para isso, como se era feito na CLT, então tem que se pensar que tem agora nesse momento um ganho para as empresas, talvez uma pequena perda para o trabalhador, aí o trabalhador vai ter que se ajustar, repensar. Não é fácil agradar todo mundo, né? Não é fácil. E esse equilíbrio, ajuste, né? Alguns vão perder, alguns vão ganhar, mas são ajustes que eu acho que deveria ter feito acontecido antes, né? Mas eu acho que antes tarde do que nunca. Vamos aguardar, eu acredito que vai haver muita revolução nas relações de trabalho e muita oportunidade de empreender. Esses 13 milhões de desempregados também podem enxergar essa oportunidade de repente ser uma empresa potencial. E aí também abre aí espaço, como você disse, para coaches, para mentorings, para outras oportunidades. Eles vão precisar de ajuda, com certeza. Vão precisar muito de ajuda nessa questão da gestão, de profissionalizar a gestão para fazer a melhor entrega de serviço. Né? E o próprio empresário pequeno, né, que tem uma dificuldade em compreender essas novas estratégias, gestão, a gente fala muito sobre isso, ele precisa entender o quanto isso é viável para ele, o quanto isso realmente vai funcionar para ele, o quanto isso precisa ser bem planejado, né, para ele poder fazer uma gestão dessa mudança também. Estou falando daquele
pequeno empresário que tem aí 1, 2, 3 colaboradores e de alguma forma quer contratar mais um terceirizado, mais 2 terceirizados, ou até a questão de terceirizar quem já é. Como é que fica essa situação? Vou terceirizar quem já é meu colaborador. Né? Eu ouvi falar que tem uma estabilidade de 12 meses, pode ter isso ou não? Olha, é complexo isso, né, Paulo? É uma caixa porque de pode acontecer isso, né? Pode. Quero terceirizar. Na verdade, tem o terceirizado, tem o quarteirizado, porque o terceiro ele também terceiriza a atividade dele, quer dizer, vai girar, né? O processo vai girar. Então vai ter muita oportunidade, né? Eu acho que não vai haver falta de trabalho, né? Porque essa flexibilização, isso vai flexibilizar bastante, isso vai gerar muita oportunidade de negócio. É questão do ponto de vista. Quem olha para a oportunidade vai se dar bem. Quem olha para uma questão, estou sendo prejudicado, sou trabalhador, ele vai ficar parado. E o mercado é dinâmico, não dá para ficar engessado, né? Então vamos aguardar aí a sanção, eu acredito que vai haver essa sanção do Temer, já está praticamente certo, e sentir esse impacto. Vai ser um impacto bem significativo. Mas eu acredito que eu vejo com bons olhos nos próximos anos. O médio e longo prazo vai ser bem positivo. Sem dúvida. É isso aí. Vai se ajustar, né? Muito bom. Bom, tema de terceirização fantástico, um tema que o pequeno empresário, o microempresário, quem está trabalhando aí, tem colaboradores, precisa ficar atento, né? Precisa acompanhar. Começar a mover ele, né? Sair da zona de conforto e procurar entender um pouco mais essa questão de empresa. É isso aí. Né? De negócio, gestão. Amadurecer como empresário, entendendo todas as áreas de gestão que você precisa. A edição desse mês da Pequenas Empresas, Grandes Negócios fala muito dessa questão do tema terceirização, mas já dando um enfoque que vai ter muito mais empresários no mercado por conta disso, né? Que vai ter que se preparar. A tendência vai ser justamente essa. Muito bom. Bom, ficamos aqui com esse programa Conexão. Voltamos em breve com mais um tema que é relevante e pontual pro empresário, pro empreendedor, para aquele que realmente está preocupado em aprender, em amadurecer, em crescer e ter sucesso. Ok? Ficamos aqui, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.